Quando a gente está usando sacarose e dextrose, a gente quer equilibrar a estrutura e o dulçor do gelato. Se eu usasse só sacarose, eu conseguiria fazer isso também? Conseguiria, mas provavelmente o gelato ficaria muito doce. Então, quando eu adiciono dextrose, eu equilibro. Eu consigo manter uma estrutura no gelato e ao mesmo tempo não adoçar muito, certo? Esse é o intuito de combinação dos açúcares. Olá, sejam muito bem-vindos. Sou eu aqui de novo, Rafael Heliambrosin. Hoje eu separei 10 perguntas, são 10 perguntas que eu recebi entre os alunos do meu curso, entre os seguidores das redes sociais, que eu vou responder aqui para vocês. Lembrando, esse é um canal onde eu ensino as pessoas a fazerem o gelato italiano artesanal dentro de casa, tá bom? Vamos lá, vamos começar direto ao ponto. Depois eu vou pedir para você curtir, para você compartilhar e vamos embora. A primeira pergunta que eu separei aqui, ó, é sobre pasta de pistache, né? Para fazer um gelato de pistache, qual comprar? Então a pergunta foi bem assim: quero fazer um gelato de pistache em casa, mas qual a diferença? Eu devo comprar creme ou pasta de pistache? E você prefere comprar a pasta pronta ou fazer em casa? Bom, vamos lá, é o seguinte, duas perguntas aqui. Creme ou pasta? Isso é uma coisa muito difícil, não existe uma regra, tá? Geralmente aqui na Itália, na maioria das vezes, quando é pasta, né? Quando eu vejo ali o potinho escrito pasta, geralmente é o pistache puro, tá bom? Quando está escrito crema, geralmente é que nem a Nutella. Então tem lá um pouquinho de pistache, muito açúcar, óleo e assim por diante, tá bom? Mas qual o melhor jeito aí para resolver isso? Olha os ingredientes. Procura ali, ingredientes. Se tiver escrito pistache 100% puro, né? 100% pistache, significa que é pura, só tem pistache ali dentro. Esse é um ponto importante, porque não adianta você fazer uma receita contando de inserir uma certa quantidade de pistache, sendo que você comprou o potinho e naquele potinho não tem só pistache. Você vai estar colocando também açúcar e outros ingredientes. Então precisa ser pistache puro, tá bom? Além disso também para não cair de gaiato, vamos falar assim. Como o pistache é um produto caro, tem muitos potes, muitos fabricantes que eles colocam, sei lá, tanto de pistache, tanto de uma outra fruta seca que custe menos, só para dar volume. E assim, tem o sabor do pistache, mas não é puro, tá ok? Então vai estar escrito, nos ingredientes é obrigatório estar escrito ali o que tem lá dentro, tá? Então legal é só olhar isso. Confirma isso, os ingredientes que está lá. Pistache, beleza. É só pistache, ok. E aí, se eu prefiro comprar pasta pronta ou fazer em casa, olha, eu adoro muito a parte artesanal. Até porque da questão de gelatos, eu gosto do gelato artesanal pelo fato de você preparar as frutas, preparar os ingredientes. Então, fazer a pasta em casa me agrada muito. Eu gosto muito de fazer pasta de fruta seca em casa, porém leva tempo. E como eu experimento, né, como eu já experimentei muitas pastas, eu sei quais são aquelas que eu tenho certeza que são bem feitas, são gostosas, são puras, porque como eu falei, eles podem usar outros tipos de fruta seca para compor, né? Às vezes, imagina que eu faço uma pasta de, sei lá, vamos falar de avelã, e logo em seguida eu vou fazer uma de pistache. Então muitas vezes nem limpam, não raspam bem o local, já jogam de pistache em cima, então dá aquela misturada, vem o retrogosto de uma outra fruta seca, mas quando você conhece já o produto que você utiliza, então não tem esse problema. Quando eu estou realmente com tempo, sem pressa nenhuma, eu gosto de fazer em casa, tá? A semana passada, inclusive, eu fiz de amêndoa,
porque eu tinha bastante amêndoa aqui, e ao invés de comprar pasta, eu quis fazer em casa e tal, mas aí chega na metade eu falei, nossa, seria mais fácil eu comprar a pasta, porque perde um pouco de tempo, né? Tem que esquentar, começa a esquentar e a virar a pasta, mas isso leva um tempo, o equipamento precisa estar funcionando. Não é nada difícil, tá? Dá para fazer em casa, mas é isso, tem que estar com tempo, tranquilidade e esperar porque fica gostoso. Então o que eu prefiro, Vanessa, se eu tiver com tempo eu prefiro fazer em casa, tá bom? Mas como leva tempo, eu conheço algumas marcas, eu posso diretamente comprar que eu tenho certeza que vai ser um bom produto. Então por isso que é legal experimentar aí, experimenta algumas marcas. Bom, fechou. Essa primeira é isso daí. Depois, me indique uma dextrose. Bom, dextrose é dextrose, tá bom? O importante é que seja uma dextrose natural, sem sabor. Tá? Quando a gente vai lá, eu lembro no Brasil tem muito isso, na academia tem dextrose para tomar lá durante o treino, né? Na academia de musculação. Então tem os sabores lá, baunilha, morango. O importante é que seja uma dextrose sem sabor, sem nenhum aromatizante. Porque senão é óbvio que vai transferir esse sabor para o gelato. Certo? Próxima. Qual a diferença entre, aqui é boa, ó, entre polidextrose e dextrose? Tá? Qual a diferença entre polidextrose e dextrose? São dois produtos diferentes aí, tá? Apesar do nome enganar um pouco, eu separei essa pergunta justamente por isso. Pode causar confusão. Polidextrose é uma fibra, tá? Polidextrose é uma fibra. Dextrose é um açúcar. A gente vai usar principalmente para ajudar na estrutura. A polidextrose, a fibra também tem essa função, né? Da gente acrescentar sólidos na receita, ajudar a secar um pouco o gelato. Já a dextrose a gente coloca para conseguir atingir diretamente o ponto de congelamento, tá ok? Senão a gente usaria só a sacarose. Então a gente faz essa combinação de sacarose, dextrose, também glucose, para conseguir o equilíbrio ali, que é o chamado PAC, né? Para a gente fazer o ponto do congelamento, tá bom? São duas coisas diferentes então. Polidextrose é fibra, tá? E a dextrose é um açúcar, que por sinal é um açúcar que adoça muito menos do que o açúcar sacarose, que é o açúcar de mesa, o açúcar que a gente usa em casa normalmente. Tá? A dextrose ela tem um ponto anticongelante bem mais alto do que a sacarose e ao mesmo tempo ela adoça bem menos do que a sacarose. Certo? Vamos lá, depois eu quero a sua sorveteira. A minha sorveteira é uma sorveteira caseira, muita gente me pergunta disso, qual que é. Infelizmente não tem no Brasil, tá? Para mandar para o Brasil teria que pagar todo o frete, como fala, enfim, para eu colocar num navio, mandar aí o custo desse transporte, era isso que eu queria falar, o transporte. O custo desse transporte, ele custa mais que 2 sorveteiras, então eu não posso ajudar nisso em colocar num navio aqui e mandar por causa desse valor. E no Brasil, infelizmente, não tem. Tem algumas aí, não tem a potência, acho que é isso que muita gente quer a minha sorveteira, porque ela tem uma potência absurda em comparação com as que a gente encontra aí no Brasil, pelo menos nesse tempo, né? Tô falando aqui de maio de 2023. Que é o mês do meu aniversário e eu vou preparar uma surpresa esse mês para vocês que são os seguidores aí do meu canal, beleza? Vamos lá, então próxima, já que essa da sorveteira eu não consigo resolver, né? Ok, vamos lá. Por que eu vejo receitas pedindo só 22% de água, sendo que o parâmetro de água que você fala
que é em torno de 70%. Ok, vamos lá, deixa eu só repetir. Por que eu vejo receitas pedindo só 22% de água, sendo que o parâmetro de água que você fala que é em torno de 70%? Acho que eu entendi aqui. Que eu falo para criar, né, os parâmetros para criar uma receita de gelato gera ali em torno de 70% de água no total. E por que a receita pede só 22% de água? Bom, se for isso mesmo, a pergunta, né, se eu entendi que é isso, por que vamos supor então 1 kg de receita, a gente vai fazer 1 kg de gelato, desse 1 kg, 22% é de água, ou seja, 220 gramas eu vou colocar ali de água. Por que eu estou colocando só 220 gramas se os parâmetros pedem ali em torno de 70%, né, 65%, 70%? Porque é o seguinte... Aqui provavelmente quem perguntou isso estava se referindo a alguma receita de sorbeto, né? A base em água que vai fruta. A fruta também tem água. Então a gente não conta só a água que eu estou pegando ali da jarra e colocando dentro da receita. Quando eu coloco a fruta, eu coloco o morango, eu coloco a melancia, enfim, mexerica, melão, também eu estou colocando água, né? A fruta tem muita água. Tá? Aí somando com esses 220, esses 22%, vai alcançar ali, vai ficar dentro do parâmetro do balanceamento. Tá ok? É isso, a gente tem que contar. Quando a gente coloca leite, tem água também. Quando a gente coloca creme de leite, tem água. Então a gente conta tudo isso. Onde eu acho os ingredientes? Bom, a grande maioria dos ingredientes acha muito fácil em supermercado, né? A gente está falando de frutas, o açúcar principal, a sacarose. Agora, a maioria é que assim, para quem é do mundo já de receitas, não só de gelato, né, mas de bolo, essas coisas, confeitaria, os ingredientes parecem mais familiares, né? Quando a gente fala de inulina, polidextrose, que a gente acabou de citar aqui, a própria dextrose, esses são ingredientes mais familiares para quem já faz esse tipo de coisa, para quem já faz gelato em casa, quem faz bolo, os espessantes, né? Goma aguar, goma tara, liga neutra. Tudo isso é mais familiar para quem já usa. Para quem não usa, para quem está começando agora, e eu tenho muitos alunos que estão começando, eles querem fazer o gelato, eles não conhecem que tem esses ingredientes. São muito simples, são ingredientes que a gente não encontra em supermercado, mas encontra em sites, tá? Brasil aí, a Amazon, o Mercado Livre, são sites conhecidos, sites do dia a dia já, que tem esses ingredientes, tá bom? No começo pode parecer uma coisa muito difícil, esses ingredientes, mas é só por causa da não familiaridade com eles, tá bom? No dia a dia aí você vai aprendendo o que é, o que colocar. Então, eu acho que esses dois sites que eu falei, tem outros sites também, tem muito site no Brasil que vende esses ingredientes. Como eu sempre falo, eu tenho até no meu curso eu tenho uma lista de fornecedores, né, para os alunos, ou seja, é possível, tá bom? Não é por causa de falta de ingredientes que você vai deixar de fazer o seu gelato em casa, certo? Próxima pergunta, posso usar a água da torneira? Olha, se você bebe a água da torneira, né, se a água que chega aí na sua casa é uma água própria para beber, pode usar. Eu moro numa região, eu moro atualmente em Monza, fica no norte da Itália. Aqui é uma região, o solo traz muito, a nossa água aqui tem muito calcário, então, até tipo para tomar banho, sabe, cabelo fica duro, tem que usar muito condicionador, porque vem muito calcário na água. A água é fácil, sabe os filtrinhos da torneira, eu preciso
uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias eu preciso abrir tudo, limpar, porque eles ficam entupidos de tanto calcário. Então eu gosto de usar água mineral. Eu compro garrafa de água, então tanto para fazer meus gelatos aqui, quanto também para tomar chá, enfim, para qualquer coisa a gente usa água mineral, tá bom? Mas a água daqui poderia ser bebida também, ela pode ser consumida. E a única coisa, se eu estivesse aqui falando para uma gelateria, aí a gente precisa ver qual o pH da água que chega na gelateria, se precisa adoçar essa água, adoçar no caso equilibrar o pH, esse tipo de coisa, mas poxa, para a gente fazer em casa, você pode usar a água da torneira, tá bom? Desde que ela seja sanificada, aí seja própria para o consumo. Certo? Vamos lá, próxima. Se a combinação de sacarose e dextrose deixa o gelato menos calórico? Não. Do que só com sacarose. E qual seria o percentual de redução? Não, não deixa mais calórico, tá? Aqui quando a gente está falando... Não deixa mais calórico, não. Desculpa, não deixa menos calórico. Aqui quando a gente está falando de sacarose e dextrose, quando a gente usa essa junção, né, de açúcares, é para equilibrar a estrutura, é para mexer na estrutura, tá bom? Eu poderia usar, vou repetir aqui um pouquinho, eu falei ali quando a gente estava falando de polidextrose e dextrose. Quando a gente está usando sacarose e dextrose, a gente quer equilibrar a estrutura e o dulçor do gelato. Se eu usasse só sacarose, eu conseguiria fazer isso também? Conseguiria, mas provavelmente o gelato ficaria muito doce. Então quando eu adiciono dextrose, eu equilibro. Eu consigo manter uma estrutura no gelato e ao mesmo tempo não adoçar muito, certo? Esse é o intuito de combinação dos açúcares. Aqui até na pergunta não cita a glucose, mas é um outro açúcar também que eu uso muito nas receitas. Certo? Então não tem. Se fosse para ficar menos calórico, a gente tiraria os dois aqui, tanto a sacarose quanto a dextrose, tá? Correria mais aqui para o uso da frutose, enfim, não tem nada a ver aqui com redução de calorias. Outra pergunta. Uma liga neutra que se usa 10 gramas para 1 litro de leite ou água, eu conto somente a parte líquida? Sim, a parte líquida, é exatamente como está escrito na embalagem do produto. Tá? São 10 gramas para cada litro de leite ou água. Por que conta somente a parte líquida? A liga neutra, com que ela vai interagir na receita? Com a parte líquida. Tá? Ela vai absorver a água. Então não adianta, sei lá, se eu tenho em 1 kg de gelato, eu tenho 350 gramas de parte sólida. Não tem por que eu colocar liga neutra contando 350 gramas de parte sólida, porque ela não vai interagir com essa parte sólida. Ela vai interagir com os outros 650 gramas de líquido, tá? Água, leite, enfim, que é tudo água, né? No leite, quanto tem de água no leite? Quase tudo de água. Então é isso. 10 gramas, vamos dar um exemplo aqui, uma receita de 1 kg tem 600 gramas de água. Você vai colocar 6 gramas de liga neutra, tá? Então você vai colocar essa parte, são 10%. Ah, mas é 1 kg de gelato, ok, mas é 1 kg, tem só 600 gramas ali, tem só 60% de água. Você vai colocar liga neutra de acordo com a quantidade de água que tem na receita. Certo? E por último aqui a 10ª pergunta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, exato. Foram 10 perguntas aqui que a gente separou. Se eu posso usar o chocolate em barra 65% ao invés de 70%? Pode.
Pode usar, presta atenção nos sabores, depois usa um de 70%, compara, tem uma pequena diferença, óbvio. Ele vai ter um pouquinho mais de açúcar, um pouco menos de cacau, vai estar um pouco menos amargo, porém, não precisa mudar a receita por causa disso, tá bom? Faz isso sim, experimenta, depois experimenta outro com 70% também para ver, tem uma pequena diferença, mas dá para sentir. Eu gosto sempre mais amargo, tá? Eu às vezes uso até o de 75% porque eu gosto muito. Então, não tem problema isso não, se você não acha, se a receita está pedindo 70%, né, uma barra de chocolate com 70% de cacau e você só acha de 65%, coloca de 65% que não vai ser um problema, vai ficar gostoso do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá. Bom, é isso aí. Eu vou finalizando. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Eu espero que essas respostas aí tenham sido válidas para você. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que assim eu gravo um outro vídeo depois respondendo. Escreve também nos comentários o que você achou do vídeo, se te ajudou, se não ajudou também, não tem problema. Eu vou ficar feliz de saber sua opinião. Vou pedir, compartilhe aí com as pessoas que você ama, tá bom? Se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu. Dá um like aí, um joinha no meu vídeo para ajudar meu canal a crescer, chegar mais na casa de outras pessoas que gostam também e querem ter a oportunidade de fazer um gelato italiano em casa. Certo? Vai, eu vou finalizando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. E tchau. Aproveitando, ó, depois de meses eu tô gravando aqui só de camiseta. De tantos vídeos que eu gravei com 3 blusas, jaquetão. É isso, tá chegando o verão aqui na Itália e eu tô adorando isso. Vai, até o próximo, tchau.